Em assembly, ele vira isso aqui. Tem uma instrução de ponto flutuante aqui, o MED. Como o MED faz duas coisas, a gente conta que o MED são duas operações de ponto flutuante. Eu tenho 16 instruções aqui. Então, as operações que não são de ponto flutuante vão estar fazendo o quê? Hã? Lendo dados, mais o quê? Hã? Controlando o loop. O controlando o loop envolve o quê? Ó, incrementar um contador e mais o quê? Testar o contador e mais o quê? E fazer um pulo. Certo? Então, essas operações estão fazendo essas coisas. Mas principalmente trafegando dados. Certo? Eu poderia esperar 170 dividido por 8 operações de ponto flutuante, bilhões por segundo. Mas dá menos. Qual que é o gargalo aqui? Por que está me fazendo demorar mais? Leitura. Assim, leitura da memória global é mais lenta do que fazer conta, do que fazer MEDs. Como que eu poderia melhorar isso? Bom, tem uma forma de eu melhorar isso, mas antes eu preciso falar de uma coisa muito importante em acesso à memória global, que chama acesso agrupado. Acesso agrupado. Isso é uma das principais peculiaridades de uma GPU. E é também uma das maiores fontes de ganho de performance. Deixa eu tentar fazer uma analogia, assim, uma apresentação analógica, assim, uma analogia. Imaginemos que o Marco Polo vai comprar seda na China e vender de volta na Europa, porque afinal de contas essa é a forma que ele tem de ganhar dinheiro, ele é um mercador. Só que as cidades da China estão em guerra, e ele tem que comprar 16 tipos de seda diferentes. Normalmente, ele pode pegar seda de uma cidade, certo? Mas como as cidades estão em guerra, se ele vai numa cidade e vai na outra, as cidades vão achar que ele é um espião. Então eles não vão deixar ele fazer isso. Então o que ele precisa fazer é sair da Europa, ir até uma cidade, comprar a seda que ele precisa e voltar. Depois ele vai até a Ásia de novo, compra mais seda de uma cidade diferente e volta. Ele faz isso 16 vezes. Okay? Ele faz isso 16 vezes. É claro que é muito lento, porque afinal de contas ele já estava lá na China. Ele poderia ter trafegado entre as cidades. Só que, se ele consegue descobrir os 16 tipos de seda na mesma cidade, ele faz uma viagem só. Certo? Ele faz uma viagem só. E isso acontece na CPU. A gente tem vários barramentos de leitura de dados. Se a gente consegue ler os nossos dados alinhados no mesmo barramento, a gente faz uma viagem só. O barramento é grande. Quando eu leio um dado, eu não consigo ler somente um byte de dado. Eu vou estar lendo, em geral, 32 vezes 4 bytes de dados. Ou 16 vezes 4 bytes de dados. O barramento é grande. O melhor cenário seria... O melhor cenário nesse caso seria eu ler exatamente todos os dados do mesmo barramento. Eu ter esse acesso agrupado. Certo? E como que isso funciona? Os dados são alinhados em memória. 16 dados consecutivos são alinhados. 16 dados consecutivos são alinhados. Se 16 threads leem ao mesmo tempo 16 dados, eu faço isso com uma leitura só. Se elas leem dados de lugares diferentes, eu vou gastar 16 viagens. Vamos voltar para cá. Nosso programa original. Primeira iteração, k vale 0. Ok? K vale 0. A thread cujo TID x é 0 vai estar lendo... Bom, vai estar lendo os dados da posição 0. Ok? Aqui. A thread cujo TID x é 1 vai estar lendo quais dados? Imaginemos que o meu width seja 600. Ela vai estar lendo quais dados? Bom, ela vai estar lendo da posição 600. Certo? A thread cujo meu TID x seja 2 vai estar lendo quais dados? Bom, 600 vezes 2, 1.200. Ok? Esses dados estão alinhados? 0, 600, 1.200, 1.800, estão alinhados? Não, eles estão longe, né? Assim, eu estou lendo eles bastante longe. Alinhado seria assim, o bacana seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 16. Aí acabou. Mas aqui está muito longe. Aqui está de fato muito longe. Então eu tenho que fazer 16 viagens nesse caso. 16 viagens. As leituras dessa matriz C aqui, elas estão alinhadas? Vamos ver aqui. Quando o K vale 0, eu vou estar lendo quais dados?
o Y varia mais lentamente num warp. Assim, ao contrário da forma como a gente aloca matrizes, o eixo Y varia mais lentamente. Então aqui eu tenho a forma como a matriz, como o warp está alocado. Então a gente vê que o eixo Y varia mais lentamente. Um bloco de threads, um bloco de 16 threads, vai ter o mesmo eixo Y. Olha só, 0, 0, 0, 0, eles têm o mesmo eixo Y. Então, todas as threads de um mesmo warp, nesse caso aqui, estão lendo de onde? Nesse caso aqui, quando K vale 0, o primeiro warp, todos eles vão ter Y igual a 0. Então eu estou lendo do mesmo endereço. Ler do mesmo endereço é muito bom, eu estou lendo dentro do mesmo bloco de dados. Certo? Então, nesse caso, eu faço 16 leituras com uma viagem só. Pergunta mais difícil. E aqui? Esses dados estão agrupados ou não? Agrupados ou não? Vamos pensar que quando a thread 00, ela está escrevendo aonde? Onde? Thread 00, está escrevendo aonde? Na posição 0. Thread 10, o X varia mais rápido. Está escrevendo onde? Posição 600. Thread 20, ela está escrevendo onde? Posição 1200. Os dados aqui estão alinhados? Não estão dentro do mesmo segmento, não é? Então eu tenho uma leitura agrupada e duas leituras que não são agrupadas. Certo? Ou seja, eu estou fazendo muita viagem da seda. Como que eu poderia modificar isso um pouquinho para alinhar esses dados? Essa pergunta é mais difícil. Um problema. A resposta do produto? Eu não entendi. A transposta do... Eu não preciso ser tão drástico. Assim, aqui com uma pequena mudança de índices, eu já conserto isso. Notem bem. A forma como eu organizo os warps não tem nada a ver com as formas como os dados são dispostos. Eu posso interpretar x e y do jeito que eu quiser. Eu posso, por exemplo, inverter o x com o y. Não tem problema nenhum. Ao invés de usar o x para ler linhas da matriz, eu posso usar o x para ler colunas da matriz. Vamos dar uma olhada nisso. Mas aqui só para mostrar que os dados não estão alinhados. A leitura da matriz B. Eu estou lendo, aqui no caso da minha largura são 640. Eu estou lendo a posição 0, 640, 1280 e assim vai, não é alinhada. A leitura da matriz C, no programa original, lendo sempre do mesmo endereço, leitura alinhada. A leitura da matriz A, lendo de endereços diferentes, não é agrupada. Eu quero agrupar isso. O programa novo vai ficar assim. Eu só mudei a interpretação que eu dei para o x e para o y. O meu kernel novo agora é esse aqui. O kernel antigo é esse aqui. Ao invés de usar tx aqui, eu estou usando ty. O truque é fácil. X varia mais rápido. Fatores multiplicativos deveriam, então, estar sempre no y. Vamos dar uma olhada nisso. Esse acesso aqui, ele é agrupado? Vejamos. Todas as threads de um mesmo warp têm o mesmo y. Todas as threads do mesmo warp têm o mesmo y. Eu tenho 16 acessos aqui simultâneos, mas o K é o mesmo para todo mundo. Ou seja, todo mundo aqui está lendo do mesmo lugar. Certo? E aqui? Esse acesso aqui está alinhado? Aliás, esse aqui que é mais fácil. Esse acesso aqui está agrupado? Olha só. A thread 00 vai estar lendo qual posição? O x é 0. 0. A thread cujo x é 1 vai estar lendo qual posição? 1. O K vale 0 inicialmente. A thread cujo x é 2. 2. Tudo no mesmo segmento. Alinhado também. E aqui? Olha só, o y é o mesmo para todo mundo. Certo? O y varia mais lentamente. Peguemos o caso em que o y é 0. Todo mundo aqui tem tx no índice aqui. Ou seja, x igual a 0, 1, 2, 3 até 16. Tudo alinhado. Qual que é o ganho de performance que vocês acham que a gente tem? Assim, fazendo 3 acessos alinhados, agrupados, ao invés de um só. Aqui, só para vocês verem que eu não estou mentindo, o nosso kernel é modificado,
com os acessos agrupados. Qual que é o ganho de performance que vocês acham que a gente pode ter aqui? Assim, 10%? Mais 20%? 40%? 80%? 80%. Sim, isso é quase o dobro. Hã? Tá bom? Memória é realmente muito cara. Deixa eu executar esses dois programas aqui para vocês verem. Ó, então, o 1 é o programa original. Ele demorou 2.207.000. Um voluntário para guardar. Ó, você guarda 2.207.000. 2.207.000. Qual que é o número que você tem que guardar? 217.000, ótimo. Agora, a gente quer fazer o acesso agrupado, 5. Deu 227.000. Ou seja, qual que é o ganho de performance que a gente teve aqui? O programa fica 10 vezes mais rápido, ou seja, assim, 1000% mais rápido, não é? Assim, realmente a memória é um gargalo no caso de uma GPU. Assim, a leitura da memória global, ela é muito lenta, não é? Se a gente fosse de 40, 80, 160, 320, a gente ia demorar pelo menos 16 iterações para achar o nosso ganho de performance nesse caso. Então, assim, é um fator de desempenho muito importante. Simplesmente, modificando esses índices, eu consigo melhorar muito o desempenho do meu programa. Segunda lei do desempenho. Assim, evita ler da memória global sempre que possível. Evita ler da memória global sempre que possível. Como que eu posso evitar a ler da memória global sempre que possível, estando eu na GPU? Pergunta. Como que eu posso evitar a ler da memória global sempre que possível, estando eu na GPU? Aproveitando localidade de referência. Localidade de referência sempre é bom. Só quando a gente tem muitas threads, é mais difícil da gente conseguir localidade de referência. Não é? Mas eu tenho uma memória mais rápida, a memória compartilhada, não é? Então, assim, sempre que fosse possível, eu deveria tentar trazer dados da memória global, deixá-las na memória compartilhada, e trabalhar nesses dados sobre a memória compartilhada. Eu evito a viagem da seda e troco ela por uma viagem até a padaria, assim que é muito mais rápida, certo? Mas no caso do nosso programa de multiplicação de matrizes, como que eu poderia usar a memória compartilhada nesse caso? Multiplicação de matrizes. Como usar a memória compartilhada nesse caso? Enfim, tem vários. A quantidade de problemas que é dificilmente paralelizável é tão grande quanto a quantidade de problemas paralelizável. Mas a gente acabou vendo a segunda lei do desempenho, não é? Assim, a gente evitar fazer a viagem da rota da seda sempre que possível, não é? Sempre que possível, deixar os dados em memória compartilhada, porque a memória compartilhada ela é muito mais rápida do que a memória global. Imediatamente antes disso, a gente viu que o acesso agrupado ele é um fator importante em performance. Vocês lembram quais são as sutilezas desse tipo de acesso à memória global? Bom, se vocês lembram, o barramento é grande, não é? Quando a gente lê dados, bom, com a mesma viagem eu consigo ler vários dados, mas eles têm que estar em sequência, não é? O barramento lê esses dados sequenciais na memória. Então, se as threads elas tendem a ler dados contidos dentro do mesmo segmento, a gente diz que essa leitura, ou por conseguinte a escrita, não é? Ela é agrupada. Então, assim, é muito mais econômico ler dados de forma agrupada, porque eu economizo viagens nessa viagem da rota da seda. A gente viu que no caso da multiplicação matricial, a diferença em termos de desempenho era de mais de 10 vezes. Assim, o desempenho era mais de 10 vezes melhor, né, uma vez que eu lia de forma agrupada os dados em memória. Mas enfim, considerando esse nosso problema aqui de multiplicação matricial, como que eu poderia usar a memória compartilhada para diminuir a quantidade de vezes, a quantidade de visitas que eu faço à memória global? Que ideias? O que vocês acham que seria possível fazer? Nesse caso particular dessa aplicação chamada multiplicação matricial, será que haveria alguma forma, algum mecanismo de utilizar
memória compartilhada, aqui nesse caso, existe uma técnica que os compiladores usam para aumentar a localidade de referência nos programas. Ela chama ladrilhamento. Assim, talvez você já tenha escutado o nome em inglês. É tiling. Alguém já escutou essa palavra? Tiling? Ladrilhamento? Deixa eu falar com vocês. Existem 17 tipos de ladrilhos na natureza. Qualquer tipo de ladrilho vai ser um dos 17 tipos de ladrilhos. Isso é muito legal, eles formam grupos algébricos. Mas não são desses ladrilhos que a gente está falando, não. Por exemplo, os alvéolos da colmeia são um tipo de ladrilho, né? Ou os azulejos das cozinhas é um outro tipo de ladrilho. Tem 17 tipos de ladrilhos, mas não é desses ladrilhos que a gente está falando, não. Ao invés de trabalhar com linhas inteiras, eu posso trazer pedaços das matrizes para a memória compartilhada, trabalhar em cima desses pedaços, deixar os pedaços de lado, trazer novos pedaços e efetuar a minha multiplicação matricial somente em cima desses pedaços, desses ladrilhos. Eu vou mostrar para vocês como é que isso fica. Não se assustem, o programa ele fica um pouquinho mais complicado. Esse aqui é o nosso programa ladrilhado, ok? Vocês estão conseguindo ver aí atrás? Certo? Vocês estão conseguindo ver aí atrás? Esse aqui é o nosso programa ladrilhado. Então eu tenho duas áreas de memória compartilhada, ok? Para que vocês acham que serve esse identificador shared aqui? Exatamente para definir o tipo, né? Esse é um modificador de tipo. Igual em linguagens de programação várias, né? Nós temos modificadores de tipos. A variável é um inteiro privada, então o tipo foi modificado. É um inteiro público, não é? Aqui ele é um número de ponto flutuante compartilhado. Então eu tenho duas áreas de memória compartilhada. Aí depois tem um punhado de coisas complicadíssimas aqui. Os índices são complicados, mas a ideia é simples. Olha só, antes eu tinha um loop que iterava na largura da matriz, o número de colunas da minha matriz, certo? Agora eu tenho dois loops. O loop de fora, ele está iterando em quê? Quantas vezes ele vai iterar? O que vocês acham que o loop de fora está fazendo? Esse aqui, em vermelho. Ele está iterando nos meus ladrilhos. Eu vou ler cada um dos ladrilhos das matrizes parcela. Ladrilhos vão ser lidos mais de uma vez. A gente vai ver isso, ok? E o loop aqui de baixo, em azul, o que vocês acham que ele está fazendo? Iterando dentro do ladrilho. Ele está iterando dentro do ladrilho. Então, o loop de fora itera sobre a matriz, lendo ladrilhos, certo? O loop de dentro itera dentro dos ladrilhos. Essas linhas pretas aqui em negrito, esqueçam, abstraiam os índices. O que vocês acham que essas linhas aqui vão estar fazendo? Eles estão fazendo uma viagem, a viagem da rota da seda, né? Lendo dados da memória global e colocando na minha memória compartilhada, de uma vez. Assim, puf, puf. Eu li da memória global e coloquei sobre a memória compartilhada. E cada thread ficou encarregada de ler um pedacinho da minha área de memória compartilhada. Okay? Isso foi feito de uma vez. Então, essa leitura de um bloco de dados é feita de uma vez para a memória compartilhada. Os meus dados agora estão em memória compartilhada. Por que eu tenho essa sincronização aqui? Eu imagino que você tenha dito para garantir que duas threads não vão ler os dados ao mesmo tempo. O fato é que eu agora vou multiplicar os ladrilhos, não as matrizes inteiras, vou multiplicar os ladrilhos. Mas para isso eu preciso de ter todos os dados, os ladrilhos já lidos. Okay? Então essa primeira fase aqui é de leitura de dados, não é? E aqui eu estou fazendo uma mini multiplicação matricial. Mini multiplicação. Eu estou escrevendo o resultado dessa mini multiplicação matricial em uma variável chamada p-value. E no final de tudo, né, depois que eu fiz esse loop grandão aqui, eu escrevo p-value na minha matriz produto.
Só que olha que legal, multiplicação matricial usa multiplicação e adição, que são duas coisas comutativas e associativas. Eu não preciso guardar informações parciais aqui. O resultado de uma multiplicação, um pequeno resultado em π velho, eu posso ir acumulando ele com outros resultados. Eu não preciso fazer a multiplicação toda de uma vez. Eu faço uma parte da multiplicação, usando os ladrilhos que eu tenho disponíveis, leio os próximos ladrilhos e continuo fazendo a multiplicação. Isso tudo parece complicado e obscuro, e de fato é, mas tem alguns figuras que clareiam o entendimento dessas coisas. Olha só, para eu construir esse pedacinho da matriz aqui, para eu construir essa casinha 0, 0 da minha matriz resultado, eu preciso ler essa linha toda aqui e ler essa coluna toda aqui. Isso é verdade, não é? Para eu construir a casinha 0, 0. Olha só, na primeira iteração do loop de fora, do loop em vermelho, eu li esse blocão de dados aqui em cinza claro. E esse blocão de dados aqui em cinza claro. Aí eu multipliquei essa linha aqui de 0 e 1 por essa coluna aqui de 0 e 4. Certo? Na segunda iteração, eu li essa área aqui em cinza escuro e essa área em cinza escuro. Multipliquei 2, 3 por 8, 12, somei com o resultado que eu já tinha acumulado e coloquei a resposta aqui. Ok? Isso é ladrilhamento, não foi inventado para GPUs, não. Caches já fazem isso. Por que isso é uma coisa boa para caches? Assim, desculpa, não caches, os compiladores que querem melhorar melhorar o uso do cache já fazem isso. Por que ladrilhamento é uma coisa boa para caches? Por que ladrilhamento é uma coisa boa para cache? Na verdade, os mesmos princípios se aplicam. A gente pode imaginar que a nossa memória RAM é a memória global e o cache é uma memória mais rápida, uma memória mais eficiente. Então, eu estou lendo dados para a memória mais rápida, estou trabalhando nessa memória mais rápida mais vezes. O número de leituras da memória global aqui diminuiu. Vamos dar uma olhada nisso. Mas, antes da gente avançar, essas leituras aqui, elas são agrupadas ou não? Aqui. Essa pergunta talvez seja mais difícil, né? Mas esses índices aqui, eles são agrupados ou não? Será que a gente consegue verificar isso? Assim, isso é uma operação mecânica, mas dá um pouquinho de trabalho de verificar, não é? Call é o quê? Cadê call? Aqui. É o ty. Call é o ty. Para todos os efeitos, é o ty. Então, eu estou multiplicando o ty por with. Vocês lembram? O ty varia pouco. Quem varia muito é o tx. Então, em geral, todas as threads vão estar obtendo os mesmos valores de call vezes with aqui. Depois eu tenho esse fator aditivo aqui em tx, mas o tx varia pouquinho. Então, esse acesso aqui, ele é agrupado também. Esse acesso aqui de baixo, será que ele é agrupado ou não? O que vocês acham? Vamos ver aqui. Row é o quê? Row é o tx. Ok? Row é o tx. São outras coisas, mas a gente pode imaginar por agora que é o tx. Então aqui eu tenho o meu tx, mas m é o mesmo para todo mundo. Vai ser 0 na primeira iteração. Então isso aqui a gente imagina que seja um 0. Então isso aqui é tx mais ty vezes with. Ty é o mesmo para todo mundo. Certo? Então todo mundo tem esse mesmo fator aqui. E tx varia muito pouquinho, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, até 31, não é? Então esse acesso aqui também ele é agrupado, 2 acessos agrupados à memória global. Vocês lembram quantos acessos à memória global eram feitos no programa original? Nesse programa aqui? Quantos acessos à memória global eram feitos no programa original? Assim, tentemos computar isso em termos de n, que é a largura da matriz. Essas matrizes são todas quadradas. Então, vocês lembram quantos acessos à memória global eram feitos nesse programa aqui? N ao quadrado, Na verdade, vão ser... É mais que n ao quadrado, não é? Para cada thread vai ter que ler uma linha vezes uma outra linha. E eu tenho n ao quadrado threads para escrever a matriz produto. Certo? Olha só, a matriz produto tem n ao quadrado células. Cada uma dessas células envolve a leitura de uma linha e de uma coluna das matrizes parcela. Certo? 100 vezes... Se fosse 10, né, no caso assim, n ao cubo leituras, não é? Assim, O de
O de n ao cubo, 100 vezes 20, não é? O de n ao cubo, leituras à memória global. Ok? O de n ao cubo, leituras à memória global. Com a memória, com o tiling, como é que fica essa conta, hein? Então, assim, sem memória, sem tiling, sem ladrilhos, né? Só com a memória global, O de n ao cubo leituras, certo? Escritas, né? Assim, O de n ao cubo acessos à memória global. Com os tilings, com os ladrilhos. Vamos imaginar que o meu ladrilho é grande. Ele tem n sobre 2, tamanho n sobre 2. Ok? Tamanho n sobre 2. Qual que é o tamanho de cada ladrilho em termos de n? N sobre 2 ao quadrado. N sobre 2 ao quadrado. Não é n ao quadrado sobre 4. N ao quadrado. Então, cada ladrilho possui n ao quadrado sobre 4 células. Certo? Cada ladrilho possui n ao quadrado sobre 4 células. Pergunta difícil. Quantas vezes cada ladrilho tem que ser lido para eu conseguir fazer essa multiplicação matricial?